Fala pessoal, olha, essa é a segunda tentativa de gravar esse vídeo para falar desse tema muito intrigante que é: será que eu virei um comunista? Um comunistinha, um esquerdista? Bem, se você me conhece há muito tempo, talvez você perceba que eu mudei bastante de opinião, o que é saudável, né? E, bem, no primeiro momento da minha vida, com certeza não tinha um recorte que eu tenho hoje. E eu imagino que isso aconteça com muita gente. Mas nem todo mundo tem as mesmas oportunidades que eu tive, né? Eu pude frequentar lugares muito diferentes. Eu fui fazer, por exemplo, uma universidade pública, um curso técnico público. Então eu tive contato com experiências diversas, com pessoas de diversas classes sociais, de diversos momentos. E com certeza isso incorporou em mim, né, bastante experiência e maturidade, né? E como eu sei que nem todo mundo tem isso, né, eu tô fazendo um pouco desse vídeo para expor ideias, né? Tem toda a questão lá de que isso aqui é um diário meu e é um pensamento que eu tive, mas para você de repente que está com dúvida, né, sobre quem você é, quem você poderia ser e sobre o que realmente é importante nessa discussão de, sei lá, esquerda e direita, que é tão diferente em tantos lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos é diferente daqui, aqui é diferente da Venezuela, é diferente do Vietnã, do Camboja, na China, na Rússia e na Europa como um todo, né? Tem gente que chama a Suíça de comunista, tem gente que chama a Alemanha até de comunista, olha só que loucura, porque lá cobra muito imposto, né? Enfim, e é um dos maiores exemplos de capitalismo, né, do mundo, loucuras, né? E aí, nesse vídeo a gente vai tentar explicar mais ou menos como funciona um pouco o capitalismo, né? E como que aconteceu, por exemplo, essa mudança de mente minha, que, por exemplo, naquela eleição de um Aécio, eu votei no Aécio e hoje eu, né, jamais votaria nele de novo, né? É claro que na época eu já tinha várias restrições com o Aécio, mas eu ainda acreditava que pela alternação do poder poderia valer a pena, né? Essa mudança, né? E, por exemplo, hoje eu acredito que não teria nenhum motivo para fazer isso, né? Votar no Écio, né? Mesmo com todos os problemas da Dilma, né? Que, inclusive, eu não achei que ela fez um excelente mandato. Mas talvez ela tenha sido uma presidente extremamente corajosa e provavelmente estava com um estresse tão grande que ela teve que tomar muitos remédios. Enfim, ela lutou contra um câncer, né? Mas, enfim, eu não conheço ela pessoalmente, eu também não vou defender ela, coitada. Ela já está tendo um ciclo de redenção dela, beleza? Beleza, então. Com certeza minha mente começou a mudar quando eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a entender direitos trabalhistas. E quando eu comecei a entender quem tinha conseguido esses direitos trabalhistas para nós, né? O principal deles talvez tenha sido Getúlio Vargas, né? E, bem, aí é uma história um pouquinho mais complexa. Mas dos tempos para cá, a maioria das conquistas tem vindo dos sindicatos, ame-os ou odeie-os, né? Aquela coisa, né? Contribuição sindical, olha, eu odeio fazer isso, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu agora no segmento de trabalho que eu tô, caraca, mano, quantas conquistas boas esse sindicato não me deu, né? Eu não posso reclamar jamais. Quando tem lá desconto sindical, eu nem reclamo. Por quê? Porque eu ganhei de volta, melhorou muito a minha qualidade de vida, né? E quando eu comecei a trabalhar como estagiário, eu já comecei a perceber que, tipo assim, o trabalho que a gente faz, né? Como a gente gira aquela roda, ao mesmo tempo, o quanto a gente fica feliz por ter o mínimo, né? E, enfim, e quando você vai descobrindo, caramba, cara, eu tenho esse poder, eu posso descansar, né? Essas conquistas foram difíceis de ter, né? E como elas melhoram a sua vida, eu tenho certeza que você, quando começou a trabalhar, percebeu que era muito bom ter o 13º, ter as férias. E principalmente se você tem um amigo que trabalha ou trabalhou PJ, nos dias de hoje, você sabe que essa pessoa realmente sofre bastante, né? E um exemplo de, por exemplo, pautas que hoje em dia tem circulado bastante, né? Tipo a 6x1, né? Ela vindo da galera da esquerda, né? E foi a primeira vez que a gente conseguiu ver essa diferenciação de esquerda e direita de verdade, né? Porque até então, esquerda era mamadeira de piroca, né? E coisas de ideologia de gênero, e direita era Deus, Pátria e Família, né? Esse bordão esquisito aí, né? Mas a gente começou a ver, por exemplo, agora de verdade, no mundo real, né? Porque esse mundo de conservador e religião e coisa profana e tal, isso aí, cara, essa é uma discussão que não existe no mundo real. A verdade é essa, né? Então, lá no interior de Queimados, a verdade é a seguinte, né? Todo mundo é meio... Essa discussão ela não realmente chega ali, entendeu? Não tem, tipo, um barzinho que tá se preocupando porque lá o banheiro é unissex ou não, né? A verdade é essa, né? Às vezes eles até discutem sobre isso, mas na prática isso não é um problema na vida deles no dia a dia, né? Agora, por exemplo,
se vai ter a escala 6x1 ou não, isso afeta muita gente, porque a maioria desses lugarzinhos do interior, dessa galera que é trabalhadora mesmo, eles têm que pegar o busão e trabalhar 6 dias na semana para descansar só um, e para ganhar um salário mínimo, porque geralmente quem trabalha 6x1 ganha um salário mínimo. E quem está criando esse projeto de lei, né, de emenda constitucional, é um vereador e uma deputada de esquerda, entendeu? Então olha só como é interessante esse pensamento. E aí o trabalhador, com certeza, ele sente na pele os problemas que ele tem de não ter tempo de viver, de estudar, até de procurar uma profissão melhor, né? Porque tem que ficar trabalhando o tempo todo. E aí você chega e pega essa pessoa e aí ela percebe, opa, quem tá do seu lado e quem não tá? A maioria da galera da direita, né? Quase que unanimemente falou que vai quebrar o Brasil. Não, meu amigo, você tem que estar trabalhando mais. Você tem que trabalhar essas 4 horas no sábado, ou dependendo da escala, né? Porque não necessariamente é sábado, não necessariamente é domingo. Não, você tem que trabalhar mais. Você tem que pegar esse ônibus de novo no trânsito todo, porque senão o patrão vai quebrar. Esse um diazinho a mais que você tem que fazer essas 4 horas, se você não fizer, vai quebrar, né? Se você e todo mundo aqui não fizer e não encontrar um jeito, a gente não vai funcionar. Não dá pra gente escalar pra baixo e nada. Não, não vai dar. E esse mesmo funcionário viu o patrão dele, por exemplo, tirando férias, né? Em um lugar muito bonito, descansando no sábado. Aí ele deixa o encarregado ali pra tomar conta, né? E aí esse empresário fala, não, mas eu trabalho 7x0. Então, muita gente começou agora a perceber que realmente tem um lado que defende mais o trabalhador e outro que defende mais o patrão. E tá tudo bem, né? O patrão tem que ter a voz dele e o funcionário também, né? O que não pode é a gente andar para trás. E eu acho que o fim da escala para 6x1 é andar para frente. Mas esse vídeo aqui, né? Ele é uma tentativa de guia, né? É uma tentativa porque eu não sou dono da verdade. Eu sou apenas um curioso e aquilo que a gente tem que tirar daqui não são respostas nesse meu quadrinho. São perguntas. Se você chegou até aqui, foca nisso. O importante não são as respostas, e são as perguntas. Porque as perguntas, elas vão te despertar muitas respostas. Então você vai obter muitas respostas com as perguntas que eu vou fazer aqui para você, né? Isso é o que eu espero, né? Beleza? Então vamos lá. Para esse exemplo, né, eu fiz pela primeira vez um roteirinho, né? Até peguei o celular que eu uso aqui para programar, para tentar me ajudar aqui, né? Já que eu tô gravando com o celular, porque eu não vou montar câmera, microfone, essas coisas, né? Porque, pô, se eu for fazer isso, eu não vou gravar nunca. E aí eu pensei em fazer uma analogia muito simples, né? Eu vi algo parecido no Twitter com o pessoal falando sobre meritocracia, sobre uma pessoa que quer crescer e ela começou do zero. Aí eu não sei o que o Silvio Santos vendia capinha, aí não sei o que o Ricardo Eletro. Aí você vê que depois esse cara era filho de um cara rico ali e ele conseguiu dinheiro por isso, entendeu? E aí você tá sonhando em ganhar dinheiro e virar um bilionário vendendo água, né? Porque você vai se esforçar muito, né? Como se a pessoa que lavasse banheiro não se esforçasse muito para lavar o banheiro, né? E no final da vida ela pode se aposentar com a pessoa que lavou o maior banheiro de todos e nunca ganhou um centavo, né? A mais, por ter lavado muito e se esforçado muito, né? E aí você pode falar, não, mas ela poderia ter estudado. Pô, se ela está estudando, então já significa que não é trabalhar muito, né? É investir em educação e é ter oportunidade. Porque para estudar tem que ter oportunidade, né? E tem que ter o quê? Tem que ter uma consciência de que a educação tem valor, né? E será que no Brasil hoje a maioria dessa galera valoriza realmente a educação? No máximo valoriza um cursozinho de coach aí, né? Que é o que tá na moda agora. O coach metafísico, beleza? E é o exemplo que eu vou falar agora, vai ser o exemplo da pesca, né? E eu vou tentar fazer o seguinte, a minha intenção é tentar mostrar mais ou menos como poderia funcionar um capitalismo, né? Esse capitalismo que a gente conhece, que é o capitalismo que a gente vai, às vezes, que vai passar desapercebido nos nossos olhos, porque a gente está tão preocupado em trabalhar e comer e sobreviver, que às vezes você trabalha e não percebe como que esse sistema funciona, né? E ele funciona assim, enfim, eu vou mostrar aqui para vocês no quadro, né? Então, o que acontece? Vamos pensar no exemplo aqui. Um trabalhador. Ele é um pescador, né? Aqui a gente tem o nosso amigo aqui, que é o Solimões. O Solimões, esse carinha aqui, ele é um pescador, né? Então ele tem a vara de pescar aqui dele, que tem um anzol, e ele pega os peixinhos. Ele pega vários peixinhos, né? E esses peixinhos que ele pega que estão no mar, ele vai fazer o quê?
ele vai revender na feira. Então ele pegou a varinha de pescar dele, que ele tem, e aí ele começou a pescar. E ele pescou esses 3 peixinhos aqui. Aí depois que ele pescou esses 3 peixinhos, né? Guardou, limpou eles, fez aquele filezinho, ele foi pra feira, né? Aí beleza, ele foi aqui na feira, e aí ele montou, né? A barraquinha dele com os peixinhos dele aqui. Aí beleza, tá aqui o Solimões, ele tá aqui com os peixinhos dele na feira, e ele vai vender os peixinhos para as pessoas que estão na feira. Aí ele tem 3 peixinhos e ele ganhou 3 dinheirinhos. Beleza, ele pegou esses 3 dinheirinhos e voltou para casa. Aí ele fez esse processo várias vezes durante a semana. E aí no final do mês, né? No final do mês, esse Solimões conseguiu ali, ó, X dinheirinhos, né? E com esse dinheirinho ele consegue sobreviver, fazer as compras do dia e consegue sobrar um outro dinheirinho aqui, ó, um Y dinheirinho. Sobrou um outro dinheirinho ali para ele. Só que o Solimões, ele é um grande empreendedor. O Solimões não desiste, entendeu? O Solimões sabe como o capitalismo funciona, mesmo na simplicidade de um simples pescador. E ele, beleza, com essa simplicidade dele, mas com a consciência de que ele conhece como funciona a meritocracia do capitalismo, ele sabe o seguinte, que o capitalismo ele funciona o quê? Você tem que maximizar os seus ganhos, né? O ganho tem que ser o máximo e o seu custo tem que ser o mínimo. É isso. Maximiza os ganhos e minimiza os custos, né? E ele cobra o peixe dele pensando nisso, né? Ele quer, por exemplo, pescar um peixe, ele quer ganhar o máximo possível. E ele tem um custo, né? Ele tem que ir até o mar, ele tem que pegar a isca, né? Então ele tem um custo ali, né? Então, olha, nosso amigo Solimões, né? Ele tem um custo, né? Ele tem um custo. Aí ele chegou e fez a planilhazinha dele de custos. Aí, olha, eu tenho um custo aqui, ó, com a isca para eu pescar o meu peixe, que custa, sei lá, um valor X. Ele tem que o quê? Ele tem ali o valor, sei lá, da linha de pesca, né? Porque isso é uma coisa que desgasta. Então, olha, linha de pesca. Ele tem a barraca dele que ele tem que montar lá. Então, ele tem um custo de tempo também para fazer isso, do trabalho dele. A distância que ele percorre, se ele tem um caminhãozinho, um carro, né? Alguma coisa. Então, ele tem esses custozinhos aqui, né? Mas eu vou simplificar. Eu vou falar que ele tem o custo da isca, né? E o do transporte, não, ele só tem aqui o custo da isca e os custos de vida dele, né? Beleza. Então, por exemplo, ele tem que tomar o café dele pra ir pescar, né, de manhã. E é isso, é o custo de vida dele básico. Beleza. E aí vamos supor que ele né, tem esse custo X aqui, né? Da isca. É pra simplificar, pra ficar fácil da gente entender. Então ele tem o custo X da isca, que ele usa pra pescar. E ele tem que vender o peixe por algum valor que tem que ser o quê? Tem que ser maior do que X. Tem que ser muito maior do que X para ele ter muito lucro, né? Então, se ele tem uma isca que custa 2 dinheiros, né? Vamos supor, né? Ele gasta 2 dinheiros de isca para vender, por exemplo, os 3 peixes, né? E aí ele precisa vender pelo menos mais do que a isca, né? Mas lembrando, ele teve o trabalho, o tempo, o esforço dele, tem que valer mais ainda, né? Pô, se fosse para empatar dinheiro, ele enterrava os 2 dinheiros da isca, né? E no final do dia, ele não teria perdido nada. Ele tem que ganhar mais. E aí ele quer vender muito. Ele quer vender pra caramba. Então ele coloca o seguinte, olha, eu vou vender por 50 dinheiros. Então ele vai gastar 2 e ele vai vender por 50 dinheiros. Só que tem um problema aí nessa equação do capitalismo, pô. Será que todo mundo está disposto a pagar 50 dinheiros por cada peixe dele, né? Pô, difícil, né? Pô, ele ia ganhar 150 dinheiros aqui e teria gastado 2 no total, porque 2 é a isca do dia todo, né, que eu tô contando. Pô, seria um lucro alto. Eu teria minimizado o meu custo, né, 2 aqui, né? Que é o mínimo, né? Que é o da isca ali, é o mínimo, né? Ele não tá colocando nada mais. Ele não tá colocando que ele vai comprar um monilete melhor nem nada. Ele vai continuar com a mesma varinha ali que ele tem.
E então ele minimizou o custo e ele vai maximizar o lucro. Mas aí que tá o grande mistério, né? Que muitas pessoas aí, os liberais, falam, não, olha, também não é assim. Também não é bagunça. O sistema funciona por quê? Porque o mercado se autorregula. Então, tem que ter pessoa querendo comprar o peixe a 50. As pessoas não vão querer comprar o peixe a 50 se tiver muito peixe na pista. E se o peixe não for tão importante assim. Porque aí a pessoa vai chegar e comprar o ovo na feira. Vai comprar a carne do outro animal e tudo mais. Então o que ele vai fazer? Ele vai ver, né, de acordo com a demanda, o quanto ele consegue. E ele fala, olha só, as pessoas elas estão disponíveis a comprar o peixe por 10 dinheiros, né? Cada peixe ele consegue vender, de repente, por 10 dinheiros. Pô, maneiro. Então ele conseguiu aqui, né, minimizar o gasto e ele maximizou o lucro, porque as pessoas estão tão dispostas a pagar 10 dinheiros. E é isso. Poderia ser que acontecesse uma coisa diferente, né? Por exemplo, rolou aí várias propagandas, as pessoas falam que o peixe tem um ômega 3 e o ômega 3 cura tudo. Aí as pessoas começam a querer muito comprar o peixe, né? Então o que acontece? Começa a faltar peixe no mercado, por quê? Porque as pessoas estão muito interessadas em comprar o peixe porque tem ômega 3. E aí o que acontece? A demanda de peixe subiu. Então o que acontece? As pessoas passam a estar mais dispostas, porque tem falta de peixe no mercado, está mais escasso, as pessoas estão mais dispostas a pagar mais caro. Então você consegue aumentar, né, a maximização dos lucros aqui, né? Você consegue aumentar. Então as pessoas começam a ficar dispostas a pagar 30 dinheiros no peixe. Então, beleza, o Solimões se deu bem. Por quê? Porque agora, com as propagandas que apareceram na televisão, as pessoas aumentaram o interesse delas em comprar o peixe. Maneiro, né? Interessante. Outra coisa, ele conseguiu encontrar um cara que vende as iscas dele por um precinho. Por quê? Porque é uma pessoa que faz o controle de pragas. E aí ela tá tirando, sei lá, as minhocas de um terreno. Ou então, por exemplo, uma pessoa tem ração, né, que você usa para dar para peixe, né? Aí essa pessoa ela falou o seguinte, olha só, eu tenho um excesso aqui, né, de rações que acontecem, porque vira e mexe a gente tem um controle de qualidade aqui, que vê que tem algumas rações que estão com algumas imperfeições, e a gente não consegue comercializar. Então eu consigo vender para você por um precinho. Então vamos supor que ele com isso, né, com essa estratégia de pegar o excesso ali dos produtos que estão despadronizados de uma empresa, ele consegue colocar uma isca pela metade do preço. Olha só como o negócio dele começa a modificar, né? Então ele conseguiu minimizar ainda mais os gastos deles, né? O custo e maximizar ainda mais, né? Os ganhos. E isso é algo que vai acontecendo, né? Talvez não tão naturalmente assim quanto a gente pensa, porque a gente vai ver assim. Mas isso seria o mercado se regulando aqui de uma certa maneira, né? E algumas pessoas iriam falar, olha só como o capitalismo funciona. Se tem gente que quer comprar peixe, o cara vai conseguir vender peixe. Se tem muita gente querendo comprar peixe, ele vai conseguir vender o peixe mais caro, né? E se tem pouca gente querendo comprar o peixe, as pessoas vão comprar, né, o peixe por mais barato, né? E era assim que eu pensava até um tempo atrás, porque é muito lógico, não é? As coisas que eu falei aqui não parecem ser bem lógicas? Parecem, não parece ter nada de muito novo, né? Nada de muito inovador. Você está tentando maximizar o lucro e minimizar o custo. Mas o que acontece? Às vezes vale mais a pena para uma pessoa, né? Em vez de vender um tomate a um dinheiro, ela de repente segura aqui e começa a fazer artificialmente uma falta de tomate no mercado. As pessoas começam a sentir falta e falam, opa, tem uma escassez ali, né? Então, esse cara aqui, vamos supor que ele tenha produzido, né, 50 tomates, né? Ele tem 50 tomates, né? Aqui tem um tomate. Beleza, ele tem esse tomate e ele fala o seguinte, olha, como eu tenho 50 tomates, que é bastante tomate, eu consigo vender eles a um dinheiro. Mas, por exemplo, se eu artificialmente, que estou com 50 tomates, eu vou falar o seguinte, começar a colocar menos no mercado, inclusive deixar estragar. E aí as pessoas, obviamente, tem muita gente que precisa do tomate para fazer algumas receitas, né? Estabelecimentos comerciais, sei lá. A pessoa quer o tomate mesmo, porque tomate tem beta-caroteno que é bom, né? E previne várias doenças, né? E aí ela fala o seguinte, olha, agora só tem 5 tomates no mercado. Vocês que lutem. Aí, por exemplo, esses 50 tomates, se ele vendesse todos a um dinheiro, ele ia conseguir, no total, 50 dinheiros. É maneiro. Só que agora, como só tem 5 tomates, né? Tem 10% do que tinha antes. Ele fala o seguinte, agora o preço subiu, o quê? O preço subiu pra caramba.
Agora o preço subiu pra caramba. Então, olha só. Cada tomate desse agora, cada tomate desse tá valendo 12 dinheiros. Porque só tem 5, gente. Só tem 5 para todo mundo. Então, cada um desses tomates agora vai valer 12 dinheiros. E aí você pega, pô, se ele vender os 5 tomates por 12 dinheiros, ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar 12 vezes 5, 10, 1, 5 vezes 1, 50, 60. Ele vai ganhar 60 dinheiros, ou seja, ele vai ter 10% mais de lucro, simulando a escassez, né? É claro, não dá para fazer isso se você não tiver ali, por exemplo, um domínio do mercado, beleza? E aí, agora que você tem essa informação, eu quero que você guarde. Guarde que, por exemplo, vale às vezes a pena você dar uma mexidinha nesse mercado, entendeu? Então esse mercado não se autorregula tão facilmente assim, né? E quando existem monopólios, quando existem cartéis, é muito fácil de você fazer essa escassez aqui, né? Principalmente com coisas que são essenciais, como medicamentos, né? Ou alimentos, né? Principalmente alimentos bases da alimentação brasileira, né? Então você pode ver que, né, é muito importante a gente combater o monopólio, né? E quem combate o monopólio? As empresas que querem lucrar com o monopólio? Talvez o Estado, né? Talvez uma instituição que está livre, né, das interferências do mercado. Talvez comece a fazer sentido isso, né, para você consumidor. Então começa a fazer sentido você ter o Estado, né? Enfim, mas a gente vai chegar lá porque a gente tem que lembrar da história dos Solimões, né? Olha só meu vídeo de 21 minutos. Temos aqui novamente o Solimões. Mas o Solimões já vendeu várias feiras, ele já está mais estabilizado, né? A gente vai conhecer um pouco mais a história do Solimões depois de um tempo. Mas por enquanto, vamos só nos prender ao presente, né? O Solimões, esse homem que tinha uma vara de pesca e um sonho, né? Ele que agora tem bastante dinheiro, ele decide comprar mais uma vara de pesca. E agora ele tem 2 varas de pesca. Bem, com essas 2 varas de pescas, ele fala, bem, eu vou pegar um ajudante, né? Isso é parecido com algo que eu vi no Twitter, né? De uma pessoa tentando falar sobre a meritocracia, né? Só que ela usava com carrinhos de mão como exemplo, né? Mas eu vou usar o pescador Solimões, que agora com 2 varinhas ele decide fazer o seguinte. Ele decide começar a pescar e ele dá uma ensinada, assim, né? Uma ajuda para um outro amigo dele pescar, né? Um coleguinha que ele descobre ali, que estava precisando muito de um trabalho, que é o quê? Solimar e seu ajudante Solimões, né? Solimar e Solimões, agora com as suas 2 varas de pescas, pescam mais que 3 peixinhos. Eles pescam 6 peixinhos. Beleza, eles pescam agora 6 peixes, né? E eles conseguem produzir mais peixes para vender na feira, né? Então, os 2 pescam aqui. E é claro que o Solimar ajuda o Solimões, né? Dá aquele dinheiro, aquela moralzinha, né? Claro que não tem CLT aqui, né? Ele, né, ganha aquele cascalho ali. E o Solimões está felizão, porque agora o Solimões consegue comprar as coisinhas dele aos pouquinhos, né? Já tá ajudando ali em casa, né? Beleza. É um cara novo, tá começando agora. Ele tá cheio de energia, ele tá disposto a ganhar até pouco, né? Do trabalho dele, né? Ele não ganha o dinheiro equivalente ao que ele pescou, né? Ele ganha uma parte. Afinal de contas, né? O Solimar, ele, pô, deu uma ensinada ali, né? Ele fez um treinamento e ele ofereceu o recurso que é a vara de pescar para ele, para que ele pudesse ajudar ele na pesca. Nada mais justo, né? Que isso, não vou reclamar. Ah, beleza. E aí, né? Depois de um tempo, né? O Solimões agora é um exímio pescador e ele ajuda muito a pescar. Ele tá pescando bem, tá até pescando melhor do que o Solimar, porque ele é jovem, né? E o Solimar tava, né? Tava cansado. Vai confundir, né? Solimar e Solimões, mas tudo bem. A vida te der limões, faça um Solimar. Show. Os 2 estão trabalhando juntos. O Solimar fala, poxa, eu vou focar agora na parte da feira de vender, né? Eu já vejo ali os negócios, eu já entendi ali que, pô, quando tem uma parada na TV que fala bem dos peixes, do ômega 3, as vendas eu consigo cobrar um pouquinho mais no peixe, porque o peixe começa a sair rápido, e o pessoal fica doido pelo meu peixe, sabe que eu pesco bem, que o peixe que eu pego é muito bom. E aí ele começa a falar o seguinte, olha, eu vou focar os meus esforços ali na minha barraquinha da feira vendendo os meus peixinhos, né?
e ganhando o meu dinheirinho. Aí ele começa a investir em panfletinho, falando a gente, ó, o peixe do Solimar, que é o top peixe, vai estar lá. Ele cria ali o WhatsApp, a pessoa consegue garantir ali o peixe na feira. Fala, se você pagar um pouquinho mais caro, eu separo o peixe para você, né? E ele começa a vender o peixe por um pouquinho mais caro e ele fica tranquilo, né? Enquanto isso, ali, os amiguinhos dele lá, os Solimões, jovem, cheio de energia, tá pescando agora 9 peixes. Ele começou pescando 3, foi para 6, né? Aposentou ali a parte de pescaria do Solimar e agora ele tá top. Ele tá fazendo 9, tá rendendo mais. Por quê? Porque ele acredita na meritocracia. E ele acredita que ele vai vender mais peixes e brevemente, de repente, ele pode estar querendo o Solimar, o dono da banca da feira. De repente ele consegue ali uma independência financeira, de repente o Solimar vai deixar ele como sócio, não sei. E ele tá lá, fazendo o Solimar vender muito peixe. Por quê? Porque tem mais peixe para vender. Beleza. Esse é o primeiro tópico aqui dessa fase, né? Só que acontece o seguinte, com essa coisa de procurar estratégias, né, e tudo mais, de como que vende, não sei o que lá, o Solimar, né, o nosso chefe, ele, pô, vê ali que tem uma galera que, né, começou a estudar um pouquinho e tal, passou ali na escola com nota boa, ele tem um sobrinho ali que, pô, ele vê que, pô, trabalha bem, não sei o que, ele fala, poxa, sobrinho, eu vou te dar um trabalho. Aí ele começa a fazer o seguinte, chamar esse sobrinho ali dele, que é muito estudioso, para ajudar ele a fazer as contas ali, as contas não, as vendas ali da feira. Ele fala, olha só, você não precisa fazer nada, é só tomar conta do grupo do WhatsApp e ele da banca, né? Eu te ensino tudo e aí você vai ter um dinheirinho também, né? O sobrinho não tá fazendo nada, só tá estudando, precisa de uma primeira oportunidade, ele aceita e vai ajudar, né? Então o Solimar, né, que já tinha ali o seu pescador Solimões, ele contrata o sobrinho. Quem vai ser o sobrinho? O sobrinho vai ser o Salomão, o sobrinho Salomão. Solimões e Salomão. Aí o Salomão aqui começa a vender ali com ele na banquinha. Beleza. Solimões e Salomão fechou o trio ali. E aí o que acontece? Nesse período, o nosso amigo, né? Nosso amigo Solimar, o grande fundador de toda a indústria da pesca ali, né? Ele começa só a focar na parte administrativa, né? Do que entra, no que sai, do controle de fluxo. Ele tem que agora pagar 2 funcionários, mesmo que seja aquela contribuiçãozinha ali na amizade, né? Poxa, se ele começar a pagar muito pouco, provavelmente ali também o Solimões vai ficar um pouco desanimado, né? Não sei. Então ele começa a fazer essas contas todas porque ele quer maximizar o lucro dele e minimizar os custos, né? É aquela história toda. E ele fica aqui, fazendo as contas e fazendo a parte administrativa. Ele não precisa mais pegar o sol ali da pescaria e também não precisa mais pegar aquela confusão toda da feira. Ele foca ali no que realmente ele sabe fazer, que é dinheiro. Ele se preocupa na hora de fazer dinheiro, né? E ele sabe, por exemplo, também que ele se pagar muito o Solimões e o Salomão, a conta não vai fechar, né? Então ele sabe que, pô, para valer a pena esse negócio todo, né? E ele não fazer tudo sozinho, vale a pena ele pagar um saláriozinho que ali também não seja muito grande, né? E aí o que acontece? Nesse pensamento que eu estava tendo aqui, né? Nessa ideia aqui de incrementar, eu pensei numa outra coisa. O tempo passou e o Solimar, ele cresceu muito. Ele começou a ter mais barracas, ele começou a contratar mais pessoas para vender nas outras barracas e nos grupos de, sei lá, do WhatsApp lá da comunidade. Ele contratou outras pessoas para pescar, comprou mais varinhas de pescas e tudo mais. E agora ele tá o quê? Ele tá de CEO. Porque ele já também contratou pessoas para fazerem as contas, pessoas que fazem contas melhor do que ele, que era um simples pescador. Entendeu? Então agora o Solimar, ele é o CEO da Soli Peixes, entendeu? Ele é o CEO da Soli Peixes e agora ele tá ali só fazendo o quê? Tomando as decisões. Porque é isso que o CEO faz. O CEO, ele não cria ideias mirabolantes. O CEO, ele toma decisões, né? E isso começa a aparecer um pouquinho mais com
esse capitalismo que a gente vive hoje. Então a gente tem uma terceirização lá de quem trabalha mesmo, porque, por exemplo, se o Solimões, que é o pescador, ele parar de pescar, não entra nada, né? Não entra o insumo principal. O insumo principal não vem aqui do Solimões, né? E outra coisa, se o Salomão não vender os peixes, né? Que é o recurso principal que move toda essa cadeia aí de vendas, se ele também não vender, não entra o dinheiro, né? Beleza? Então você percebe que nesse quesito aqui, por mais que o Solimar, que foi o cara que fundou tudo, ele tenha o poder de tomar as decisões, a verdade é que o que entra mesmo de bruto de dinheiro e de valor nessa empresa vem do Solimões e do Salomão. A base da pirâmide é aqui. Se isso aqui parar de funcionar, a empresa quebra, não é? Então, tipo assim, se a gente não tiver essa base funcionando e trabalhando, não tem nenhuma decisão pro seu tomar, a não ser vão fechar. Então vocês percebem que por mais que o controle de poder, o controle assim de valor, né, não vou falar de poder, por mais que o valor todo esteja aqui no pescador e no vendedor de peixes da feira, né? O CEO, que foi o fundador lá, que é o seu Solimar, ele é o cara que toma as decisões? Ele é o cara que fica com a parcela maior da pizza? Isso não é intrigante? Isso não é meio triste? Aí você fala assim, poxa, mas eu conheci a história do seu Solimar desde o início, quando ele pescava aqueles 3 peixinhos, quando ele vendia o peixe a 10, sonhando em vender em 50, e depois que ele conseguiu vender por 30, aí depois que ele comprou a segunda varinha de pescar e tal, né? E a gente vê esse exemplo dessa subida, a gente esquece o seguinte, poxa, se lá no início o Solimões, que ganhou a varinha de pescar, ele tivesse o pensamento assim, poxa, o seu Solimar, eu posso comprar essa varinha de pesca do senhor aí? Pra mim, e eu pescar meu próprio peixe e tentar vender na minha própria barraca? Se ele tivesse tentado fazer isso, ele não teria quebrado o esquema todo da geração de riqueza aqui do seu Solimar? Se nesse primeiro momento, o cara que começou a trabalhar pra ele decidisse simplesmente, olha, não, eu não quero trabalhar pro senhor não, eu também quero ser meu próprio patrão, trabalhar pra mim mesmo, então eu vou chegar aqui e eu vou vender, eu vou pescar meu peixe, vou vender, né? Eu só preciso da varinha de pesca, posso alugar ela do senhor? Se ele falasse isso, ele não ia quebrar o esquema todo? Então não é importante, por exemplo, pro seu Solimar falar o seguinte, olha, essa varinha de pesca aí é muito cara, é muito difícil de ter, tem que se esforçar muito pra ter, porque não é qualquer um que tem. Mas tipo assim, como um pescador, teoricamente, o seu Solimar conseguiu comprar a varinha de pesca. Então a pessoa poderia tentar comprar essa varinha de pesca, né? Mas não você percebe que se ele é inteligente da parte do seu Solimar querendo ganhar dinheiro, ele, por exemplo, falar, né, que os caras aqui eles não podem ser independentes e se eles fazerem o próprio comércio deles aqui, a ideia do próprio negócio deles, ele como empresário, é importante ele manter, né, essas pessoas aqui trabalhando para ele. Porque se essas pessoas não estiverem trabalhando para ele, estiverem trabalhando para si mesmas, para ter o mesmo lucro que ele, elas vão não só competir com eles, mas vão impedir com que ele tenha o lucro. Entendeu? Por quê? Porque por mais que o Solimões, né, que foi o pescador contratado, ele fizesse exatamente o mesmo trabalho do seu Solimar, no primeiro momento que era só pescar, ele vale menos, né? Porque a partir do momento que ele está usando a varinha de pesca do seu Solimar, ele vale bem menos, porque o seu Solimar precisa pegar a fatia dele também, precisa pegar parte do trabalho, da pescaria dele, entendeu? É importante que isso aconteça. E outra coisa da história do seu Solimar, o grande CEO da pescaria, da Soli Peixes, como que ele conseguiu a primeira varinha de pesca dele? Como que ele conseguiu? Será que foi do mesmo jeito que o Solimões, o pescador contratado? Será que alguém que tinha uma varinha de pesca falou pra ele, você pode me ajudar e tal, e ele conseguiu, com esse esforço, comprar? Ou será que, de repente, o seu Solimar, ele já tinha um determinado privilégio, uma vantagem competitiva, uma vantagem de oportunidade, que permitiu ele ter a varinha de pesca de graça ali antes? Ele não precisou de ninguém pedir pra ninguém, ele já tinha a varinha de pesca. Então ele começou o negócio dele porque ele tinha a varinha de pesca, ele tinha um recurso, ele tinha a oportunidade, ele tinha a banca.
de venda ali, ele tinha um ponto de venda da feira, que é algo que, por exemplo, o Solimões não conseguiria replicar, porque ele não era dono da varinha de pesca, a varinha de pesca era cedida. Percebe isso, né? Percebe que chega um ponto que o cara que é dono da empresa, ele não precisa fazer nenhuma da parte do trabalho, ao mesmo tempo ele vai ganhar mais, né? E ele simplesmente vai tomar decisões. E ele, depois de um tempo, ele vai deixar até esse cargo de tomar decisões de CEO, pensando agora no capitalismo moderno, numa empresa extremamente grande, ele vai deixar esse cargo de CEO e vai ser só o dono, um acionista. E ele vai contratar uma pessoa super capacitada para tomar essas decisões também, de acordo com o mercado, ele vai fazer um IPO e abrir as ações. Então, por exemplo, até essa parte ele vai terceirizar, chegando num ponto que ele não precisa fazer trabalho nenhum. E é esse o benefício que ele teve. Ele não tá fazendo trabalho nenhum, né? Ele aqui, ó, não tá fazendo trabalho nenhum. Ele é um grande bilionário agora desses. Ele não tá fazendo trabalho nenhum. Ele é só um acionista e ele tira os proventos, ele tira um lucro, ele tira o excedente ali. E o resto tá fazendo trabalho. Até o CEO, que é um super cara que ganha muito dinheiro em cima do trabalho que ele não faz, porque ele só toma as decisões. Até esse trabalho de tomar decisões e ganhar em cima do trabalho do outro, ele, o dono, não vai fazer porque ele também vai terceirizar. Então chega um momento aí que o dono ele não faz trabalho nenhum e ele só tá aproveitando o trabalho dos outros. Porque essa é a verdadeira riqueza, né? As ações não são riquezas. Você não consegue comprar comida com ações, né? De verdade, com o papel de ações. Você compra comida com o dinheiro, que é vindo de trabalho de alguém, né? Então, tipo assim, a expectativa do crescimento de uma empresa, que poderia ser um valor subindo de umas ações, e daí você tirando dividendos e proventos, essa expectativa ela não gera valor, ela não gera produto, ela não gera dinheiro, de verdade, né? Ela gera uma especulação. Essa especulação, esse dinheiro que vem da especulação, ele está comprando coisas que vieram de trabalho de pessoas, que vieram de um Salomão e de um Solimar, que pescaram peixe e venderam na feira. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas são as que ficam comendo a parcela, né? E são aquelas pessoas que vão pescar 3, 6, 9, 12 e muito mais peixes, acreditando que com isso elas podem de repente ser reconhecidas e ganhar mais e ter uma certa liberdade. E no fundo, todo esse excedente tá indo para quê? Pra galera que é dona, porque eles têm a maior fatia de pizza. E todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que o chefe ganha mais. Por isso que o chefe é chefe, por isso que você quer ser no futuro um chefe. Entendeu? Ou por isso que você quer agradar o chefe, porque o chefe ganha mais, né? E é isso, é assim que funciona. É assim que funciona o capitalismo, né? E aí você pode perceber isso e falar, não, beleza, é assim que funciona, tá funcionando assim, né? E você acha que tá funcionando assim, mas não tá funcionando assim. A verdade é que não tá funcionando assim. A verdade é que o nosso meio ambiente não tá indo bem, né? E aí, inevitavelmente, todo mundo vai sofrer as consequências disso. O rico ou o pobre. O rico pode comprar muita coisa, mas ele não consegue comprar tempo, né? E a gente viu isso na pandemia. Quantas pessoas eram muito ricas e elas poderiam comprar uma UTI especialista para elas, podiam pagar um médico especialista para ela e ainda assim elas não conseguiram adicionar um dia mais na vida, né? O dono do Santander não conseguiu adicionar um dia mais na vida dele com todo o dinheiro que ele poderia ter como um bancário de um banco multinacional. Ele não adicionou um dia de vida a ele, entende? E aí, beleza, a gente acaba com os recursos, a gente cria esse problema onde a gente... Olha só que loucura que a gente tem hoje. A gente tem empresas que estão estimulando a você a desmamar o seu filho mais cedo para você poder comprar a fórmula mais cedo. Por quê? Porque essas empresas precisam ter mais lucro. Porque é o que eu falei, o capitalismo funciona com você minimizando os custos e maximizando o lucro. Beleza, eu não consigo mais diminuir mais os meus lucros, os meus custos. Por quê? Porque já estão muito baixo. Eu já diminui a qualidade do meu produto pra caramba, né? Pra diminuir o custo. Eu já cheguei e coloquei um montão de gordura hidrogenada no sorvete. Eu comprei um sorvete da Que Bom e eu lembro que o sorvete da Que Bom era bom. Era uma coisa boa lá que a minha família comprava e eu comia lá o napolitano, o creme era bom. E eu comprei recentemente, porque a minha namorada lá, a Natália, ela tirou o siso e precisava, né? O sorvete ajuda e tudo mais. E tipo assim, eu fui comer o sorvete e eu achei intragável, cara. E eu não sou elitista não, porque eu comi o mesmo Que Bom de antes e não é o mesmo de hoje. Entendeu? E tá ruim por quê? Porque eles minimizaram os custos. Eles diminuíram os custos, eles fizeram com menor qualidade. Mas o brasileiro vai comprar, por quê? Porque tá acostumado. Beleza. E aí como que eu faço agora para aumentar o meu lucro? Poxa, eu vou ter que começar a vender, por exemplo, produtos de bebê antes. Então eles começam a patrocinar pesquisas, assim, nem pesquisas, a propaganda mesmo, falando, olha,
comece a alimentar o seu bebê com fórmula, por quê? Porque tem muitas mais vitaminas, então o seu bebê vai ser mais forte. Então começa a ser interessante fazer isso. Outra coisa, fraldas para bebês maiores. Olha, seu filho, ele perdeu a fralda. Continua usando ali, ó, uma fralda pequena ainda para ajudar ele e tal, né? Então eu tava vendo como empresas como a Huggers e a Pampers, né, que são as maiores empresas nesse segmento de fraldas e coisas para bebês, como elas estão tentando modificar os hábitos dos pais para que eles comecem a comprar mais fraldas, né? E comecem a também, por exemplo, a comprar fórmula, essas fórmulas tipo leite NAN e tudo mais, mais cedo e durante mais tempo. E passem a dar durante mais tempo, né? Então você vê o ninho, tem o ninho de 1 a 3 anos, aí o de 4 a 6 anos, e agora tem o ninho adulto, né? Porque a Nestlé quer vender também para os idosos. E tipo, o idoso a gente sabe que ele não pode consumir ali, o leite desnatado não é tão bom para ele, o integral é melhor, né? Então, poxa, como que a gente vai fazer? Vende o ninho agora para adulto. Por quê? Porque não tem aquela roupagem tão interessante pro adulto, o ninho, né? O ninho parece muito infantil, então vende o ninho pro adulto. Então você começa a querer maximizar o seu lucro, como? Modificando hábitos saudáveis. Então, tipo assim, hábitos saudáveis que os pais têm estão se perdendo por nada, só porque as empresas querem maximizar o lucro delas. E é isso. E a gente está vivendo assim, literalmente sendo regidos por essa ideia, entendeu? E é aquilo, a empresa tem que ter lucro maior. Por quê? Porque se ela parar de crescer, mesmo que ela tenha o lucro vindo, ela não pode expandir, ela não pode tentar fazer aquele monopólio que eu falei para vocês que elas amam, né? Principalmente ela cria recursos para fazer isso, e os investidores perdem o interesse nelas. E uma parte do lucro que vem dessas empresas é das pessoas comprando ações. Se as pessoas pararem de comprar ações, sua empresa não vale nada a partir do momento que você abrir o capital para ela. Entendeu? A sua empresa está em declínio. Então você tem empresas como o Banco do Brasil que tem um lucro absurdo, que elas param de ser interessantes para muita gente, porque, mas ela parou de crescer. Ela não cresce tanto. Ela não tem uma perspectiva tão grande de crescimento quanto um banco digital desses modernos. Olha que loucura, né? A empresa dá lucro pra caramba, mas é uma empresa desinteressante. É uma empresa que está perdendo valor. Por quê? Porque ela dá pouco lucro? Não. Por quê? Porque ela não tem uma perspectiva de crescimento estrondoso, né? E aí como que você faz para criar esse crescimento estrondoso quando você chegou nesse limite? O que o senhor Solimar faria, né, para aumentar? Se ele já vende o peixe dele para um valor alto, né? Não, ele precisa fazer o quê? Ele precisa de muitos peixes. Aí que ele precisa fazer o seguinte, ele precisa, em vez de ir pescar no mar os peixes, ele precisa criar os peixes. Aí ele começa a criar os peixes em cativeiro, né? Aí ele cria um problema às vezes no ecossistema, ou ele aumenta a quantidade de doenças, né? Porque os peixes ficam juntos muito tempo aqui dentro do aquário, né? Tipo lá o salmão. E olha o fantasma. E eles começam o quê? A ter doenças. Todo mundo ali, né? Aquele volume de amônia gigante. Aí o que acontece? Eles têm que colocar antibióticos, né? Para que esses peixes consigam sobreviver. E aí você começa a fazer o seguinte: alimentar as pessoas com esses antibióticos. Olha só essa problemeira que está acontecendo, entendeu? Por causa desse sistema. E aí você fala o seguinte pra mim: não tem problema, é assim que o mundo funciona, é assim que tá funcionando, você tem que pensar assim. Cara, quando eu vejo essas informações aqui, e lembra, isso aqui é a pontinha do iceberg. Eu não posso olhar para isso e falar, não, eu sou capitalista, eu não detenho nenhum meio de produção, eu não sou empresário, não sou patrão, eu sou um funcionário, mas eu sou capitalista. Não, eu não sou capitalista, porque eu não sou patrão. O que eu tô ganhando com isso? Eu sei, eu não sou capitalista justamente porque eu sei que não importa o que eu trabalhe, não importa se eu consigo comprar um videogame hoje, não se importa se eu consigo morar num lugar legal hoje, não importa que eu consigo viajar bastante hoje. Eu sei o seguinte, que a maior parte do meu trabalho, do meu esforço, ele é feito para enriquecer uma pequena parcela. Enriquecer com o pensamento de minimizar o custo, maximizar os ganhos, que não tá nem aí se vai gerar um problema maior para a maioria das pessoas. Eu não concordo com isso, eu não acho que é uma parada boa. Eu acho o seguinte, que ele poderia até ser melhor, poderia até ser um pouco dessa estratégia aqui, né? Mas, por exemplo, com uma regulação maior que impedisse, por exemplo, esses problemas ambientais graves, ou que desse qualidade de vida para os trabalhadores. Aí tudo bem, se tivesse acontecendo isso normalmente, eu ia falar, gente, a gente encontrou um meio de fazer um equilíbrio aqui, não é perfeito, porque nenhum sistema é perfeito, né? A máquina não funciona 100%, e aí beleza. Mas como eu sei que não acontece isso, eu não vou chegar e achar que isso aqui tá bom. Isso aqui não tá bom.
Não tá bom. Não tá bom pra mim, não tá bom pra você. E digo mais, não tá bom nem pro CEO lá. Não tá bom nem pro dono lá, né? Porque é o que eu falei, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega pra todo mundo, né? E é aquilo, ninguém leva bilhões pro túmulo, né? Embora você possa criar uma geração de pessoas, muito dinheiro, né? É isso, né? Pode aposentar os seus filhos, netos e criar uma grande descendência de pessoas privilegiadas. Isso acontece muito. Mas mesmo assim, cara, no final das contas, você por você não leva a nada. Então esse é o vídeo. Será que eu estou virando comunista? Bem, eu não sei se eu estou virando comunista e eu não poderia afirmar isso com muita certeza. Mas uma coisa eu sei, eu com certeza não sou um defensor do sistema capitalista. E é isso. Quase 45 minutos de vídeo. Pô, eu espero que você tenha visto. E olha, deixe seu comentário aqui, deixe sua opinião. Você conseguiu assistir esse vídeo até o final? Você teve essa fibra? Isso é quase um podcast. E olha, eu não vou cortar esse vídeo, eu vou postar tudo assim. Eu acho que eu nem vou fazer uma thumb de ar pra combinar com ele. Eu vou só postar ele assim mesmo, né? Compartilhe sentimentos, pense. Eu quero que você fique com essas dúvidas, né? Eu dei aqui pra você algumas respostas. Talvez eu tenha te dado, mas é dúvida. Poxa, a vida do Solimar e dos Solimões, né? Era muito parecida? Era. Poxa, qual era a grande diferença? Por que o Solimões merecia menos, o pescador, né? Entendeu? E olha, poxa, o que teria acontecido se todo mundo que tentasse trabalhar pro Solimar tivesse condições de procurar um outro lugar? Sabe? Se todo mundo que quiser, que fosse tentado ali ser cooptado para trabalhar com o seu Solimar, fala o seguinte, poxa, quer saber? Eu não preciso disso. Eu posso pegar minha vara de pescar e pescar. Se todo mundo tivesse a oportunidade de ter a vara de pescar, alguém ia trabalhar ali pro seu Solimar? Pensa nisso. É importante criar um ambiente onde seja difícil para um Solimões da vida ter a sua própria varinha de pescar, ter a sua própria independência ali, ter acesso à educação ali, sem ter que depender de alguém ali para ensinar ele dentro do contexto de funcionário? Será que seria interessante isso? Será que o que aconteceria se você tivesse esse ambiente ali, onde as pessoas tivessem uma certa liberdade, né? Conhecessem o meio onde eles estão? E aí? Se eles tivessem uma certa educação libertadora aqui, o que será que teria acontecido? Essas são algumas perguntas que você pode se fazer vendo esse vídeo, e é isso que eu gostaria de deixar. Nada além de dúvidas. Nada além de dúvidas, sem respostas, apenas dúvidas. E é isso. Adeus.